Um fator importante para melhorar essa relação, para melhorar as possibilidades, aumentar ali as chances de você ser promovido, é criando relacionamentos. Ou o famoso networking, né? Se a gente fosse usar uma palavra americana, mas eu acho que networking acaba indo por uma conotação, a gente está usando outra aqui, mas a gente estava passar pelo networking. Construir relações hoje é um fator importante para conseguir chegar nesse resultado. Não adianta a gente querer ser promovido, a gente querer virar líder na empresa, a gente querer uma promoção rápido, se a gente não é conhecido. Porque se a gente não for conhecido, dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho para conseguir coisas. E aqui eu estou falando muito internamente, mas você também pode levar em consideração para o mercado. Quando eu me posiciono, quando eu sou uma pessoa conhecida para o mercado, consequentemente é muito mais fácil eu conseguir uma promoção, eu conseguir um emprego, eu conseguir até uma promoção dentro da minha possibilidade de emprego, do que quando eu estou totalmente isento. E aqui, para quem já está acompanhando, sabe que o meu maior foco nessas lives de aquecimento, inclusive na semana que vem, é fazer com que as empresas, os gestores, os diretores, eles se sintam necessários de você. Então, você precisa ser necessário. No momento que você é necessário, você para de ser aquela pessoa que fica se candidatando para a vaga e você muda a rota. E você passa a ser chamado para participar de processos seletivos quando a gente está olhando para o mercado. Ou quando a gente está olhando para dentro, oi Ju, bem-vinda. Quando a gente está olhando para fora, para dentro, né, da empresa, nesse caso é quando uma pessoa ela não precisa ir lá no gestor falar sobre a promoção dela. A coisa acontece porque o posicionamento dela faz com que isso aconteça naturalmente. É claro que tem questões que eu posso ir lá conversar com o meu gestor, eu posso, mas só que a gente precisa entender que cada vez que a gente tem que bater na porta para pedir algo, a gente não está indo com a melhor, a gente não está na melhor mesa de negociação. A melhor mesa de negociação para a gente é quando a gente não está tendo que pedir por alguma coisa, e sim essa coisa chega para a gente porque a gente mudou. E para a empresa é importante manter a gente, ela quer manter a gente, ela tem medo de perder a gente enquanto profissional. Então, o objetivo da semana é falar sobre isso e a gente está, então, preparando todos os cenários. E aí, quando a gente olha, então, para esse assunto de hoje, que é como construir relacionamentos que te promovem, o meu objetivo no final dessa live é justamente chegar nesse ponto para você. Eu não quero que você seja uma pessoa que tem que ir lá na empresa ficar mendigando atenção, sabe? Ou ficar, não, vou ter que fazer isso para poder aparecer e se infiltrando, parecendo aquela pessoa chata, inconveniente, sabe? Arroz de festa que aparece tudo quanto é lugar e a pessoa não quer. Muito pelo contrário, a gente tem que se fazer útil, necessário, para que a empresa queira, para que os gestores queiram estar com a gente o tempo todo. E esse é o objetivo do que a gente vai falar hoje. E aí, quando a gente começa a falar, é importante a gente falar de networking, mas não para ir lá debruçar muito sobre networking, porque eu quero para uma parte mais prática, mas ir para uma parte mais ferramental técnica, para vocês entenderem uma coisa. Quando a gente pensa em networking, né, o que vem à cabeça de vocês? E aí eu vou olhar sob a ótica do que networking significa para o mercado, né? Como a gente, se a gente fosse pensar num dicionário, né? Como é que networking é visto enquanto dicionário? É exatamente um termo em inglês, né? Se a gente fosse traduzir para português, a gente chamaria de relacionamento, mas enfim, né? Umas relações que de alguma forma trabalham para a gente é uma nomenclatura difícil de traduzir. Mas o fato é que é um termo em inglês que a gente usa especificamente para esse contexto de carreira, contexto empresarial, e o objetivo do networking, né, da palavra, do termo networking, é justamente ter trocas de informação e de conhecimento a partir de uma rede de contatos. Então, se a gente fosse pensar de maneira mais ampla, o grande objetivo do networking é eu ampliar a minha rede de contatos profissionais
e fazer relacionamento com ela a partir disso, trocas de informação, trocas de conhecimento com essa minha rede. Quando a gente olha, por exemplo, o LinkedIn ele é uma ferramenta de networking. Afinal de contas, é ali que a gente está tratando sobre relacionamentos com a empresa, né, com outras pessoas. O que acaba acontecendo normalmente? O problema é que aqui, quando a gente olha networking propriamente dito, a gente está falando de relacionamento e troca de informação. Mas quando a gente vai para o mercado, o networking ele se popularizou, nossa, até falei errado, popularizou como algo externo. Então a gente sempre entende que eu preciso fazer networking com o mercado. Eu preciso aparecer para o mercado, eu preciso criar essa rede de contatos com o mercado. E outra, sempre que a gente pensa nessa rede de contatos com o mercado, a gente sempre pensa em algo muito amplo. Então, o que vem na nossa mente? Eu tenho que fazer ali uma relação, eu tenho que fazer ali um networking com as pessoas, e para eu fazer esse networking é ampliar os meus relacionamentos. Então, é ter cada vez mais gente, falar com mais pessoas, é sempre o mais gente, mais isso aqui. E aí, o que a gente acaba esquecendo para quem quer ser promovido? Que quando a gente olha para dentro da empresa, eu também tenho uma rede de contatos ali. Em muitos momentos, diria eu aqui, eu posso imaginar, deduzir, que a grande maioria de vocês acaba que no momento do networking foca muito no externo, foca muito em como gerar relacionamentos com outros funcionários de outras empresas, com RHs de outros locais, com empresas de recrutamento e seleção. E a gente acaba esquecendo de um fator extremamente importante, que é esse networking interno. Então vamos lá, vamos pensar, se você está dentro da sua empresa, você quer ser promovido dentro da empresa que você está hoje, o que você precisa fazer? Não adianta você se conectar com grandes áreas de outras empresas se o seu objetivo é ficar ali dentro. É claro que você tem que se relacionar, você tem que aparecer, não é à toa que eu falo tanto de LinkedIn, não é à toa que eu falo tanto da importância da gente estar empregável. Então, o estar empregável é o tempo inteiro aparecer ali para as pessoas, porém, é importante a gente entender que também existe um networking interno que precisa ser feito. E por que esse networking interno precisa ser feito, gente? Porque se eu trabalho numa empresa e eu quero ser promovido ali dentro, se eu quero criar uma carreira ali dentro, não adianta eu estar fazendo um puta networking para fora e dentro da empresa ninguém me conhece. Até porque se eu fizer um bom networking externo, o que vai acontecer? Eu vou ser chamado para um monte de lugar, não necessariamente estou aberta, eu estou aberta a ouvir, mas não necessariamente eu estou aberto a ir embora para esse outro lugar, e aí no final das contas eu perco, porque eu não estou nem construindo uma relação interna que vai me levar à promoção que eu quero chegar, mas eu também não estou focando no que esse relacionamento externo pode trazer para mim. Então é importante a gente entender que existe um relacionamento interno, existe um network interno que precisa ser construído. E aí talvez agora você esteja pensando assim, mas a Lilian está falando isso para quem quer ser promovido na empresa que está. Mas e quem não quer? Quem está querendo sair? Quem tá de saco cheio? Então isso aqui não é para mim. Eu vou embora da live porque não me interessa. Eu não tô dentro de nenhuma empresa que eu queira ficar, então não tenho por que ouvir sobre isso. E é aí que tá. É muito importante, gente, a gente entender. Eu não vou falar aqui sobre regras de etiqueta no mundo corporativo, porque eu acredito verdadeiramente que quem tá aqui já tem isso enraizado. Mas a gente precisa sempre olhar toda empresa que a gente está e cada pessoinha que a gente tem a oportunidade de ter contato dentro da empresa como uma oportunidade para fora da empresa. Como assim? Olhar todo mundo que está dentro da empresa como uma oportunidade para fora da empresa, mas que coisa sem pé nem cabeça é essa, né, Lilian? O que acontece? Hoje, você tem ali seus pares,
Sua equipe embaixo, né? Não necessariamente pessoas que são abaixo de você dentro da sua equipe, você tem seus líderes, você tem ali uma série de pessoas que atuam com você, pessoas de outros setores, de outros departamentos, que hoje estão ali na empresa junto com você, assim como você, podem gostar da empresa como você, também querem criar carreira como você ali dentro e estão ali agora. Mas elas estão ali agora e não para sempre. Então é sempre importante a gente entender o seguinte: qualquer pessoa hoje que eu tenho dentro da minha empresa é uma potencial pessoa para me levar para uma outra empresa. Porque toda pessoa que hoje trabalha comigo dentro da empresa que eu tô, amanhã ela pode receber uma proposta incrível, maravilhosa e ir embora e trabalhar em outro lugar. E esse outro lugar ser tão incrível, tão bacana, que ela também queira me levar. Então é sempre importante, gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Networking não é só para fora. Não adianta eu me conectar, até porque, não, vou me conectar com a pessoa da empresa, sei lá, da Coca-Cola, porque meu sonho é trabalhar na Coca-Cola. Então, eu vou me inscrever lá, vou me conectar com todo mundo da Coca, fazer um puta networking com a pessoa da Coca-Cola. Essa pessoa pode ser mandada embora. Essa pessoa pode mudar de emprego e ir para um outro lugar. Essa pessoa pode mudar de setor e aí parar de ter um contato que para você é importante. Então, no final das contas, a única certeza que a gente tem é que o mundo muda. As coisas são mutáveis. Então, hoje, uma pessoa trabalha numa empresa que você quer, amanhã ela não trabalha mais. Hoje, ela trabalha com você na empresa que você trabalha, amanhã ela está numa outra empresa que é seu sonho de consumo. Então, quando a gente olha networking são todas as relações que eu posso fazer com o viés de trabalho. E quando a gente olha então para isso, o primeiro ponto que a gente precisa entender e colocar na nossa cabeça é que eu vou sempre olhar para as oportunidades de trabalho e oportunidades de networking dentro da minha empresa e fora da minha empresa. Então eu tenho que fazer networking dentro da empresa e fora da empresa. Não só em um lugar. Não, eu vou fazer um networking interno porque eu quero ficar aqui, ser promovido e fazer carreira aqui. E aí depois eu quero sair dessa empresa, então eu vou fazer um networking externo. Não, eu estou o tempo inteiro fazendo os dois, porque os dois me interessam. Os dois são importantes para mim. E aí, pensando então nesse ponto, minha pergunta, minha provocação para você, né? Para quem já está com a gente nas lives desde semana passada, sabe que a gente sempre começa com uma grande provocação. E a minha provocação para você é: como você tem construído as suas relações internas? Se você pudesse avaliar e dar uma nota para suas relações internas, é que como eu estou falando de promoção, eu vou obviamente focar nos relacionamentos internos. Como que você tem construído essas relações internas? E aí, talvez agora você também esteja pensando, mas aí eu falo com os meus pares, eu falo com, sei lá, o estagiário, uma pessoa mais de baixo, mas eu não tenho como construir um networking com um gerente, um gerentão da empresa. Eu não tenho como construir meu networking com um diretor, com um CEO da empresa, que são pessoas que estão muito acima de mim, e aí eu não vou conseguir fazer networking. E é aí que tá. Sim, você consegue fazer networking com essas pessoas. E tem muito mais estratégia envolvida nesse processo do que necessariamente ali um cargo. Não é sobre cargo, é sobre o seu posicionamento em relação a isso. Então vamos começar a pensar aqui em alguns pontos. Se eu estou falando do como construir relações que promovem, né? Quais são as relações que te promovem? Se a gente pensar então em como construir, primeiro ponto é que para eu construir uma relação que me promove, eu preciso ser uma pessoa interessante para o negócio. Então vamos lá, vamos pensar. Não adianta a gente querer fazer networking, e aí seja com quem for, tá? Seja para dentro da empresa, seja para fora, enfim. Pensar em fazer network. Se a gente não é interessante para aquela pessoa que a gente está fazendo networking.
Então, minha primeira pergunta para você, antes da gente começar, eu nem tinha colocado isso, mas eu acho que eu vou incluir aqui que vai ser útil. Faz uma lista de pessoas que você quer se aproximar, pessoas que você quer fazer networking. E aqui você pode viajar, tá? Você pode falar de pessoas aleatórias. Eu tô falando de pessoas internas, especialmente internas, mas você pode ampliar essa lista. Mas faz aí uma lista de quem são as pessoas que você teria muito interesse. Oi, Juliana! Gente, é cheio de Júlia, Juliana. As Julianas dominam aqui, hein, as nossas lives. Então, pensando por essa ótica, vamos lá, vamos pensar o seguinte: quais são as pessoas hoje que são importantes? Quais são as pessoas que são importantes para mim, para o meu relacionamento, para o meu network? Então, faz aí uma listinha. Pode ser o diretor, pode ser o CEO, pode ser algum gerente e podem ser pessoas de outras empresas também. Então, se você quiser olhar para outras pessoas, não tem problema. Você pode fazer essa lista de uma forma ampla, mas o importante é você colocar essas pessoas ali nessa lista. Uma vez que essa lista está aqui, então agora a gente começa a refletir o seguinte: eu preciso ser uma pessoa interessante para quem eu quero construir a relação. E aí, vamos lá. Se você quer fazer networking com essa pessoa, se você quer se aproximar desse tipo de pessoa, o interesse é seu, não é interesse da pessoa. E é muito importante a gente se colocar também num papel de humildade aqui e reconhecer que isso tudo faz parte de uma estratégia de carreira, isso tudo faz parte de uma estratégia de posicionamento que eu quero construir para o como eu quero ser visto, como eu quero ser reconhecido e, consequentemente, o quanto eu quero chegar ali de resultado para mim. Então, olhando sob essa ótica, quando a gente traz para o nosso mundo. Oi, Claudinha! Claudinha agora tá entre. Claudinha, recado para você: deixei os gatos aqui dentro hoje. E se você tivesse chegado mais cedo, você teria visto um deles, porque uma delas já veio aqui, botei olhando para a câmera, ela ficou meio estática olhando para a tela do celular, vendo que ela estava aparecendo para vocês, porque ela é esse tipo de gata, ela adora aparecer para os outros, então ela estava amando. Torcer para daqui a pouco ela voltar aqui e a gente poder mostrar de novo para você ver. E aí, para eu ser uma pessoa interessante para quem eu quero construir a minha relação, a gente precisa se colocar ali num papel de estrategista e de humildade. Porque, afinal de contas, o interesse é seu. Daqui a pouco ela vem de novo, Claudinha. Vamos torcer. O interesse é seu. E se o interesse é seu de conseguir chegar nessa relação, quem tem que montar uma estratégia para se aproximar dessa pessoa é você. Não é ela que tem que tentar se colocar numa posição para deixar com que para abrir um espaço. É claro que algumas pessoas são mais abertas a ter ali um networking, outras pessoas são mais fechadas, são mais difíceis da gente quebrar, mas o fato é que o interesse é nosso. Então a gente quer fazer isso. Ou porque a gente quer arrumar um outro emprego, ou porque a gente quer ser promovido, ou porque eu quero mudar de setor. O interesse é seu. E se o interesse é seu, você tem que criar artifícios para você ser uma pessoa interessante para essa pessoa. Então, se você precisa ser uma pessoa interessante para essa pessoa, tem um livro chamado Dar e Receber, é muito interessante. E ele parte da seguinte premissa, é o Adam alguma coisa, esqueci, eu sei que é Adam. O que a gente tem que partir da premissa? Que o nosso mundo, nós seres humanos, todos nós, temos um gatilho que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Então, o que o Adam... Eu sempre esqueço o sobrenome, gente. Eu tô tentando aqui forçar, mas não acho que não vai vir, não. O que ele fala e tantos outros pensadores falam? A gente tem um gatilho emocional nosso, e brasileiro tem muito mais forte isso, que a gente sente que a gente precisa dar. Quando a gente dá alguma coisa para alguém, essa pessoa se sente na obrigação de retribuir. Então, basicamente, o que acontece? Se eu ajudo uma pessoa na minha empresa, se eu vou lá, a pessoa entrou na empresa, a pessoa está com uma dificuldade. E aí eu vou lá e ajudo essa pessoa e essa pessoa resolve lá a dificuldade que ela tem, ela consegue tocar. Adam Grant, obrigada, Diego, obrigada. Gente, Jesus amado, não ia lembrar nunca do Grant, gente. E assim, a capa do livro vem na minha cabeça, eu não conseguia lembrar. Obrigada.
Aí, ó, tô recebendo até o WhatsApp, Adam Grant. E aí, o que acaba acontecendo? Quando ele olhou esse ponto, né, da reciprocidade, a gente sempre está muito mais aberto a devolver algo para as pessoas que fizeram alguma coisa pela gente. Então, pensa internamente na empresa. Você vai lá, tem uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Eu não estou falando dos folgados, tá, gente? Estou falando de alguém sério lá que precisa de ajuda no trabalho, porque não sabe mexer ainda em alguma coisa, enfim, está meio desorientado. E aí, eu vou lá e ajudo essa pessoa. Essa pessoa, ela fica no inconsciente dela com uma sensação de que ela tem que retribuir isso para mim. E aí, consequentemente, ela, no momento que eu precisar, essa pessoa vai estar muito mais aberta a me ajudar do que ela poderia estar se eu não fizesse nada. É claro que se você pega uma pessoa que tem como habilidade, como característica, como valor ajudar o outro, ela vai fazer com ou sem você ter feito algo por ela. Mas vamos pensar aqui nas relações que te promovem. Então, quando eu estou falando de você estar aqui numa posição de analista, você quer ser promovido a uma posição gerencial, ou você está ali numa posição de coordenação, você quer virar um gerente, nessa situação, nessa configuração, o que vai acontecer com você é que você precisa ser útil para essa pessoa de cima. Você precisa ser interessante para essa pessoa de cima. Você precisa conseguir oferecer algo, dar alguma coisa para ela que ela crie essa sensação de reciprocidade com você. E aí isso quebra muito, gente. Se vocês olharem, tem uma ordem lógica de tudo que a gente foi trazendo ao longo dessas lives até aqui, que quando a gente olha lá para trás e a gente fala das relações com o líder, de você entregar coisas que são interessantes para o meu gestor, é aqui que a gente começa então a amarrar essa informação. Se para eu conseguir ser promovido, eu preciso entregar algo de valor para o meu gestor, para a minha diretoria. Para eu construir uma relação que promove, eu preciso ser uma pessoa interessante. E em sendo uma pessoa interessante, eu preciso, de alguma maneira, me munir de uma informação que eu vá ajudá-lo. E aí, seja uma atividade, seja em algum conhecimento, mas peguem essa informação, preciso ser uma pessoa interessante. E aí, perguntas para vocês responderem no material para quem está inscrito na semana vai receber? Vai receber no PDF dessa aula de hoje, e aí a gente daqui a pouco faz a votação da nossa hashtag. Quando a gente olha para dentro da empresa, perguntas para você responder para você. O que é ser interessante na sua empresa? O que é ser um profissional interessante para a sua empresa? Existem as ferramentas que são macro, mas aqui eu não quero que você pense na ferramenta. Ah, não, se eu souber, ontem eu já desmistifiquei o Excel, né? Mas, se eu souber Excel, eu sou uma pessoa interessante. Não é ferramental. Eu estou falando aqui de conhecimentos, conteúdos, temas, temáticas. Que temáticas são interessantes para a empresa? E aí anota aí, você vai receber no PDF, mas anota aí para refletir. Segundo, quais movimentos que a empresa tem passado? E aí esses movimentos que a empresa tem passado, vamos olhar o cenário que a empresa está vivendo, o cenário que a empresa está passando até agora. E aí, o que a empresa está passando de desafio? Quais são os temas que a empresa está ali constantemente falando? Provavelmente existem esses temas em todas as empresas, que são as temáticas que a diretoria está tratando, ou as temáticas de alguma mudança no segmento, pode ser algum movimento de trabalhar no home office, enfim. Anota aí, faça uma lista de quais são os temas, quais são os movimentos que a empresa tem passado. E levando em consideração esses movimentos que a empresa tem passado, que assuntos estão sendo falados dentro da empresa? Que tipos de assuntos hoje você tem visto que a empresa tem tratado muito? E aí você tem algumas formas de pensar nesses temas, sabe? Você pode ver por comunicações, por posicionamento nas redes sociais, pelo que o seu gerente fala para você, porque o gerente ele recebe uma informação de cima, então dependendo do assunto que ele traga com uma certa constância para você, isso significa que esse assunto está sendo tratado dentro da empresa, a nível mais estratégico.
Então, começa a anotar essa lista, e essa lista ela já traz para você esse primeiro insumo de se eu quero ser uma pessoa interessante, esses são os temas, logo eu posso começar a pensar aqui em assuntos correlacionados com o que a empresa está falando muito. Eu não preciso necessariamente, nossa, sei lá, a empresa está falando sobre criar um sistema, sei lá, desenvolver um sistema XPTO. E aí eu vou ler tudo sobre esse sistema, não é sobre isso. É sobre eu ter ali como assuntos correlatos, assuntos que vão agregar valor. Então, o primeiro ponto é esse ponto. O segundo ponto é a gente pensar o seguinte: uma vez que eu comecei a entender, então, uma vez que eu consegui entender que eu preciso ser interessante, e eu consegui mapear esses assuntos, esses informativos que têm saído com frequência na empresa, que a empresa, consequentemente, provavelmente está falando mais, porque toda comunicação, se sai muita informação sobre determinado assunto na comunicação interna da empresa, na intranet, isso é um indicador de que aquele assunto está sendo tratado a nível estratégico. Então, ali tem alguns indícios que você pode seguir por essa rota. E aí, pensando por esse caminho, o segundo ponto é: se eu preciso ser interessante, e ser interessante parte da premissa de responder essas perguntas, um caminho que eu tenho que trilhar aqui agora, que eu sei essa lista, é que eu preciso falar sobre esses temas, mas eu também preciso falar sobre a ótica de tendências do mercado. E aí, o que significa isso, né? O que seria exatamente esse ponto de tendências de mercado? Vamos lá. Todas as empresas constantemente passam por transformações. Então, a sua empresa, ela está ou passando por uma transformação nesse momento, ou planejando uma transformação, ou ela passou por uma transformação recente, parou agora um pouco, mas ela já está pensando numa próxima onda. Então, entendendo que a gente tem esses ciclos constantes, o que a empresa sente falta em muitos momentos? Os diretores, os gerentes, especialmente o gerente. Ele tem tanta coisa para olhar para dentro, tem que gerenciar vocês, ele tem que entregar resultado, ele tem que fazer reunião com a diretoria, e ele tem que pensar em outras coisas, e ele tem que ver se vocês estão batendo lá o resultado, entregando tarefa, que ele muitas vezes não consegue olhar para o mercado. E aí o que acaba acontecendo? Ele pode ser um excelente gestor, mas ele não conhece as tendências de mercado. Então, com isso, ele não sabendo muito o que está acontecendo de tendência de mercado, ele acaba tendo ali uma defasagem na hora de conversar, discursar sobre algum tema. Então, se eu quero me tornar uma pessoa interessante para o meu diretor, uma pessoa interessante para o meu gerente, um ponto importante, eu preciso entender sobre o que está sendo falado no mercado. Quais são as tendências, o que estão avaliando para um futuro, quais são os temas que estão em alta no mercado e que estão em alta como consequência dentro da sua empresa. Mas, Lilian, como é que eu procuro isso? Eu não sei. Não sei como é que eu procuro, enfim, entendi, mas eu não sei como é que eu busco essa informação. E um dos pontos, existem alguns, mas um dos pontos que talvez seja um dos caminhos mais fáceis para você fazer essa busca é justamente olhando sobre o mercado, o segmento de atuação da empresa que você trabalha. Então, se você trabalha numa empresa de seguros, você vai olhar para o que está acontecendo no mercado de seguros. Se você trabalha numa empresa, sei lá, de tecnologia, vai olhar sobre a ótica da tecnologia. Se é uma empresa de engenharia, engenharia e por aí vai. Então, olhar as tendências desse mercado é um norte, mas ele não é o único. Por que ele não é o único? Porque se eu só olho o que está acontecendo de tendências no mercado, naquele segmento de atuação da empresa, eu muito provavelmente eu posso até trazer alguma contribuição, mas eu vou falar bastante coisa relacionada a ações que o meu gestor já sabe, que o meu gestor já está falando. Por quê? Porque se são tendências dentro daquele segmento que a empresa atua, o meu gerente, o meu diretor, de alguma maneira também está informado sobre isso. Pode não estar super aprofundado no assunto, mas ele tem ali algum tipo de conhecimento para falar sobre isso. Então, o que eu preciso olhar, na verdade? Eu tenho que ir para um misto. Então, ele é um mix. Ora, eu estou olhando para tendências de mercado de uma maneira mais ampla, ora, eu olho para tendências de mercado dentro do meu segmento de atuação. Para quê?
Quando eu olho no segmento de atuação, eu facilito o meu networking porque eu sei falar sobre as tendências dentro do segmento. Quando eu olho para tendências corporativas de uma maneira mais ampla, eu consigo agregar valor para dentro do negócio. E é aqui que está a vertente do dar, do Adam Grant, que é quando eu consigo dar, oferecer alguma coisa, ajudar alguém, entregar algo de valor. Essa pessoa se sente numa certa dívida, digamos assim, com você. E aí ela vai querer te devolver isso. Então vai ser o seu gestor tentando procurar sua promoção, tentando defender sua promoção na empresa, ou tentando te dar algum tipo de aumento salarial, ou te envolvendo em alguma reunião mais estratégica. Então ele vai fazer isso porque ele entendeu que você não só o ajudou, né, entregou alguma coisa de valor para ele, mas que você também tem conhecimento de tendências do que está acontecendo no mercado. E é muito importante isso, gente. Eu vou aqui frisar mais uma vez a importância de você fazer isso, porque é muito normal para o gestor, ou até mesmo para a gente, se tornar meio alienado. Então, com o volume de coisas que a gente tem para fazer, a gente, ora, está ali trabalhando, né, fazendo o nosso dia a dia da empresa, e quando a gente sai do nosso horário de trabalho, a gente vai para uma outra vertente, que é procurar relaxar, ler, estudar coisas que não necessariamente tenham uma relação com o assunto da empresa. E aí, o que acaba acontecendo? Eu acabo falando só sobre assuntos que a empresa está vivendo, eu me torno um alienado junto com o meu gestor. E aí, em vários momentos, gente, o gestor, ele é, às vezes, campeão em ficar alienado. Por isso, a gente precisa estar junto. E a gente, quando vocês virarem líderes, obviamente, não repetir esse erro, ou assim que virar líder, não correr o erro, né, de repetir esses erros, de não olhar para fora. Olhando então sobre essa ótica, tem uma ótica importante aqui para a gente trazer, que diante desse cenário, né, então diante de entender o que está sendo falado no mercado, as tendências, olhar para fora, minha terceira vertente aqui nessa nuance é: que tipos de conhecimentos hoje você se sente confortável em falar? E aí, vamos lá. Por que agora é importante a gente trazer isso? Eu quero que você liste. Então, para quem recebeu o PDF amanhã, quem está inscrito na semana Sua Carreira no Topo e vai receber o material, vai vir com essa pergunta, porque o que acaba acontecendo, gente? E é muito importante frisar isso. O que eu acabo vendo? Quando eu falo para várias pessoas, já lê, vê o que está sendo de tendência no mercado, e aí você vai falar sobre isso, mune o teu gestor de informação, ajuda esse cara a não ficar alienado, ajuda esse cara a saber o que está sendo falado no mercado. Traga também soluções a partir, né, seja uma pessoa interessante, traga o que o mercado está falando, para que a empresa tenha interesse em te ouvir, tenha interesse em chamar você para conversar. Só que aqui está o seguinte: não adianta você ler sobre isso tudo e na hora de falar você não se sentir confortável para falar. Porque se você não se sentir confortável para falar, o que vai acabar acontecendo? No momento da conversa, o seu gestor vai perceber uma certa insegurança e talvez essa insegurança vai ser o tiro saindo pela culatra. Então, ao invés do gerente ou do diretor olhar e falar: caramba, uau, esse cara sabe muito aqui, a Juliana entende muito do assunto, a gente precisa trazer a Juliana. A Juliana está olhando para fora, ela sabe o que o mercado está falando, ela tem conhecimento aqui de dentro, ela sabe dialogar com a gente, então a gente precisa dela. Eu acabo me forçando a falar sobre um assunto que eu não tenho um conhecimento, não me sinto confortável para falar. E aí, ao invés dele avaliar e me ver como a pessoa mais fantástica do mundo, ele acaba me olhando por um outro lado e fala: caraca, mas essa pessoa não faz a menor ideia do que está falando. Então, não é ler superficialmente os assuntos, pelo amor de Deus, tá? Porque senão a gente quer sair lendo tendência, tudo ali no título, e depois quer dialogar com um diretor e ainda quer que ele promova a gente por conta disso. Então, o que é o ponto aqui? Faz uma listinha de assuntos de conhecimentos, assuntos, enfim, histórias, que você se sente confortável em falar, em mostrar, em apresentar esse resultado para o seu gestor. Uma vez que você tem essa lista, uma vez que você consegue anotar, né, exatamente saber que tipos de conhecimentos você tem hoje, você consegue fazer um cruzamento
Então, de um lado, estão ali os conhecimentos que você tem domínio e, consequentemente, você tem facilidade em apresentar, e do outro lado, existem as tendências do que a sua área fala, o que o segmento da sua empresa tem falado muito, o que você imagina que são tendências corporativas, e aí você vai ligar os pontos. Como assim ligar os pontos? Vamos pensar aqui, eu nem sei, tá? Mas vamos considerar que tem alguém aqui do marketing. Eu nem sei se tem, mas vamos colocar aqui como uma hipótese. Então, existe uma pessoa de marketing, né? Existe uma pessoa com conhecimentos em marketing, e do outro lado, eu sei que a empresa está querendo se digitalizar. Então, eu falo de forma confortável sobre marketing, a empresa está falando sobre se digitalizar e estar no digital, né? Estar no mundo online. E aí, o que eu vou fazer é, ok, então eu vou pegar aqui a minha listinha de conhecimentos, olhar quais são as necessidades da empresa para ter um diálogo com esses diretores. Ou eu não sou de marketing, sou de finanças, e aí eu vou olhar as tendências de corte de custo com escritório, que é uma tendência de fora, e usar isso como um argumento para falar. E o importante é que a gente entender que quem é visto é promovido. Então, é um dos pontos que a gente mais traz. Eu preciso aparecer. É importante eu aparecer. A única maneira de a empresa saber que eu existo e ficar mais fácil para o meu gerente defender uma promoção minha, sou eu aparecendo. Então, por isso é muito importante você ter a lista de conhecimentos que você se sente confortável em falar. Porque se você não se sente confortável em falar mal falado, você até vai ser visto, só que você não vai ser promovido, porque não vão se sentir confortável com a sua posição pelos conhecimentos que você tem. Você precisa ter conhecimento e ter conforto para falar sobre aquele determinado assunto. Entendendo isso, o que é importante aqui é pensar em alguns pontos centrais, né? Quando a gente olha, poxa, mas como é que eu vou chegar, né, no meu diretor? E aí, mais um ponto, assim, cuidado com essa limitação que o nosso cérebro começa a criar na gente, de ele é um presidente, ele é o diretor, ele nunca vai falar comigo, ele nunca vai ter interesse em falar comigo, o que eu tenho para falar para ele? E o que eu posso te dizer é que você tem muito a contribuir. Porque quem está na linha de frente está vivendo uma experiência, né, de empresa, está vivendo uma experiência de atender ao cliente dessa empresa com uma ótica completamente diferente. Então, uma coisa é o diretor, é o gerente que está sentado lá na cadeirinha dele confortável, pensando em ações para atrair público. Outra coisa é você, dentro do seu escopo de trabalho, vivendo isso no dia a dia, você tem uma visão diferente. Mas, por que a gente acaba tendo medo de fazer isso? Porque a gente acaba colocando essas pessoas num pedestal. A gente acaba achando que essas pessoas são diferentes da gente, são especiais, elas são superiores. E ao achar que elas são superiores, a gente começa a pensar que essa pessoa nunca vai querer falar comigo, porque eu não agrego. Para que ela vai falar comigo? Eu não tenho que agregar a um diretor. E você está errado. Você tem muita coisa para agregar, muita. Existem muitas oportunidades de agregar valor para o seu gestor. Como que eu faço isso? Como é que eu me aproximo dele, né? Ou como eu já botei lá na listinha. Mas como eu me aproximo dele? Como é que eu faço isso acontecer? E aí aqui eu vou dar dois caminhos. Um caminho que é a empresa mais tradicional, mais fechada, mais hierarquizada, e a empresa que é mais flexível. Como é que a gente faz em cada uma desses casos? Quando eu olho para empresas que são mais tradicionais, ou seja, mais hierarquizadas, uma estrutura mais robusta, eu não tenho autorização para falar com o diretor, por exemplo, eu posso ser punida por isso, então eu acabo só falando com pessoas ali mais da minha área. Para empresas como essa, eu preciso adotar uma estratégia que a gente pode chamar do marketing de guerrilha. E o que isso vai acontecer? O que isso significa? Para que você se mostre para esse diretor e para que você se torne uma pessoa interessante para a empresa, eu preciso estar aonde essas pessoas estão. E uma das coisas lá que eu acho que eu falei no dia da diretoria,
e que é importante a gente colocar na nossa cabeça, é que o nosso dia a dia, né? Se eu for ligado a um gerente, quem vai pedir aprovação de uma vaga superior para mim é o meu gerente. Só que ele vai pedir para o diretor. E se o diretor não sabe quem você é, ele vai encher esse gerente de argumento. Ele vai encher esse gerente de pergunta. Ele não vai se dar por vencido de, quero dar aumento, vai lá e dá. Eu só vivi isso em uma empresa. A maioria das empresas querem saber exatamente o porquê que você vai fazer, o que essa pessoa vai agregar, o que a pessoa vai gerar de resultado. Então, no momento que eu apareço para essas pessoas, eu apareço para uma diretoria, por exemplo, fica muito mais fácil, porque eu estou aparecendo para essa diretoria, logo a diretoria se sente mais confortável em aprovar uma promoção minha. Então, quando eu olho sob essa ótica de uma empresa mais tradicional, o que eu posso fazer para me aproximar dessa pessoa? Eu vou fazer a minha estratégia de guerrilha, que consiste em... Se eu for falar o que eu quero pensar, vai parecer esquisito, mas é meio que uma perseguição, digamos assim. Então vamos lá. Você vai começar a observar aonde essa pessoa vai, o que ela frequenta. Então, quando a gente está lá no presencial, que tipo de restaurante ela vai para almoçar? Aonde ela para tomar café? Aonde ela está? Então, quanto mais claro eu tiver aonde essa pessoa frequenta, em que locais essa pessoa está, consequentemente, eu simplesmente começo a me organizar para ir nesses lugares. É claro que, dependendo do lugar, é caro, né? Fica caro ir para um restaurante ali de diretoria só para se aproximar deles. Você não vai fazer isso sempre, mas você vai fazer em alguns momentos. E ao se aproximar dele, o grande objetivo ali de estar naquele restaurante é ser visto num primeiro momento. Para que você não seja só mais um integrante da empresa quando ele cruza com você no elevador. E aí, pouco a pouco, isso vai te dando brecha. Então, cafés são muito bons, para mim, são até mais interessantes do que um almoço, porque o almoço acaba que eu vou para um lugar e acaba sendo mais caro, mas e a pessoa não vai falar comigo, porque ela vai estar comendo, mas num café, normalmente, a pessoa está mais aberta. Então, quando eu penso numa empresa tradicional, esse é um super caminho. Só que eu só vou fazer isso uma vez que eu já me tornei uma pessoa interessante, entende? Então eu só vou fazer esse movimento no momento em que eu tenha conhecimento para ser interessante no discurso, para não parecer que eu estou fazendo uma perseguição que eu não tenho valor. Porque se eu não mostrar valor, consequentemente fica mais difícil dele me reconhecer, me promover, enfim, né, ver em mim esse potencial. Agora, e quando a empresa é moderna, né? Porque tem o outro lado da moeda. Tem as empresas que são mais abertas, mais flexíveis, e você tem uma diretoria e uma gerência que são mais abertas a te ouvir. Essas empresas que são mais abertas, eu posso fazer essa estratégia internamente. Então, não preciso ficar indo para os lugares que essa pessoa vai. E isso é uma estratégia, tá? Quando eu falo isso para as pessoas ficam horrorizadas, acham, meu Deus do céu, eu vou começar a perseguir a pessoa. E aí você tem que botar na sua cabeça o seguinte: o que é mais importante para você nesse momento? Conseguir ser promovido ou ficar aonde você está? Se for mais importante para você ser promovido, então vai e segue esse script. Não é um script que eu desenhei sentada na minha casa, pensei, ai, nossa, isso daqui. Todas as lives, todo o conteúdo, todo o material que eu estou desenhando para vocês são baseados em histórias minhas próprias e histórias dos meus alunos. De eu ter falado isso e a pessoa aplicou e deu resultado. Não só uma, várias. Eu aplico isso até hoje e dá muito resultado. Várias lives que eu apareço, por exemplo, para falar, para palestrar, em alguns momentos foram desenhos estratégicos meus de me aproximar daquela pessoa. Eu desenhei um molde para chegar perto daquela pessoa e, consequentemente, conseguir estar numa live com ela. Ou chamá-la para vir para uma live comigo. Quando eu estou falando, então, de uma empresa que é mais moderna, eu posso fazer esse movimento internamente, a empresa já me permite. E aí é importante a gente entender que ser uma empresa mais moderna não é a empresa que está saindo para a rua de bermuda, está deixando o funcionário não trabalhar de calça jeans. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu posso permitir ali que a pessoa vá de bermuda para o trabalho e continuar tendo na minha cultura traços que são mais fechados, mais quadrados tradicional. Então, olhem para a cultura, não olhem para aquela pessoa
para a vestimenta que a empresa está te permitindo usar. Olhe para a cultura. Mas se a cultura for uma cultura mais aberta, nesse caso, você pode efetivamente trazer a apresentação diretamente para o seu diretor. E aí você pode fazer isso de duas formas. Ou você vai diretamente nele, se você achar que você tem liberdade, autonomia, que seu gestor não vai ficar chateado com você, você vai apresentar para a diretoria esse trabalho, vai falar do que você conhece, vai falar de alguma tendência do futuro, ou se é uma empresa que talvez é aberta, mas o seu gerente vai se incomodar, você pode marcar uma reunião com os dois ao mesmo tempo. E aqui, nessa reunião, eu estou falando de algo mais formal para uma empresa mais informal. Então, eu posso chamar essas pessoas para uma conversa para trazer ali as tendências. Eu vou falar mais sobre isso nas lives seguintes, de como é que eu identifico essas tendências com mais profundidade. E não só identifico, mas também penso em como resolver, porque não adianta só apontar. Às vezes, o apontamento de onde a empresa tem que melhorar, a empresa já viu, mas ela não sabe como que ela faz. E aí você vai estar aqui para fazer o como. Então, na Semana Sua Carreira no Topo, a gente vai falar muito sobre esse como. Porque não adianta você ter essa abertura e você não souber o que você vai falar na hora. Ou você saber o que você vai falar na hora, mas não saber como agir. Porque aí não adianta nada, a gente volta lá para estaca zero. Então, o meu objetivo aqui é garantir que você vai ter essa possibilidade. Agora, não, Lili, mas eu não sei, eu não tenho intimidade nenhuma, nem com o meu líder, nem com o diretor. Como é que eu já vou sair chamando essa pessoa para uma reunião, que eu vou apresentar alguma coisa? Isso vai me deixar muito nervoso. Então, aqui, você vai fazer esse marketing de guerrilha, essa perseguição que eu comentei externa, só que interna. Por quê? Os diretores, gente, eles saem para almoçar em horas parecidas e eles também tomam café em horas parecidas, eles também pegam água em horas parecidas, eles também deixam de ter reunião em horários específicos, que normalmente são iguais. Então, o que eu vou fazer ali? Qual vai ser a estratégia do jogo? Eu vou começar a estar onde essas pessoas estão. Então, se ele toma café normalmente num horário tal, eu vou tomar café mais ou menos nesse horário tal para estar próximo dele. Se ele, sei lá, chega no trabalho por volta de um determinado horário, eu vou tentar chegar junto com ele para poder subir no elevador. E durante um período, você não precisa de primeira tentar falar com essa pessoa, porque essa pessoa também precisa se acostumar, gente. Relacionamento, construção de relacionamento, e principalmente internos, externos também são assim, mas são mais superficiais. Mas especialmente os internos, são relações que eu preciso, né, me mostrar, né, como uma pessoa interessante, sem assustar. Então é igual relacionamento amoroso. Você não encontra uma pessoa, conhece essa pessoa e de primeira você chama essa pessoa para casar com você. Você não fala que você quer casar com essa pessoa. Você vai pegar, você vai começar a conversar com essa pessoa, até que você vai convencer essa pessoa a sair com você. Depois, saindo com você, você vai passar por um novo processo ali de construção de confiança para depois, efetivamente, lá pedir namoro e etc. E aqui no mundo corporativo é exatamente a mesma coisa. Não, eu quero falar com o diretor tal, e aí com isso eu vou entrar ali no elevador, no horário que ele vai entrar, e aí eu vou sair falando que nem uma metralhadora. Na hora que você faz isso, você afasta a pessoa, você assusta. Seria a mesma coisa que hoje você sair com uma pessoa pela primeira vez e pedir essa pessoa em namoro. Você nem conheceu essa pessoa, a pessoa tem pavor de ouvir um negócio desse, porque ela não te conhece. Ela pode até querer entrar num relacionamento, mas ela não quer que entre dessa forma. Então, o diretor é a mesma coisa. Se eu encontro com ele no elevador, se eu encontro com ele numa sala e eu já saio falando o que eu quero falar, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo quando eu faço isso, gente? Eu acabo me mostrando uma pessoa oportunista. Eu acabo dando a entender que o que eu estou fazendo é um oportunismo. Eu só fui ali para falar o que eu quero e acabou. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é construir um posicionamento para que a empresa tenha a sensação de que eu estou fazendo isso, a empresa, né, digo, na figura do diretor, na figura do gerente, que mostre para ele que eu tenho como contribuir para o conhecimento, que eu tenho como agregar valor ao negócio, que eu sei o que está sendo falado de tendência de mercado, que eu tenho segurança para falar sobre os assuntos que eu vou falar. E aí isso, por consequência,
faz esse gerente, esse diretor, pouco a pouco ir se abrindo para mim. Então não é chegar num primeiro ponto, pegar ele pelo braço, forçar ele a falar o que você quer falar. É uma construção. Então, repetidas vezes fazendo isso, faz com que essa pessoa comece a ver você como uma pessoa comum, como uma pessoa parte da rotina dela. E quando ela começa a perceber você como uma pessoa comum, uma pessoa como parte do negócio, consequentemente ela começa a se sentir mais interessada em falar com você. Então, para a gente fechar, ponto principal. Cuidado com a sua mente. Talvez agora esteja passando na sua cabeça assim, mas eu não vou conseguir, Lilian. Como é que eu vou me aproximar? Como é que eu vou entrar no elevador? Como é que eu vou arrumar um pitch? Como é que eu vou não sei o quê? Não vai dar certo nunca. Os diretores e gerentes não vão querer falar comigo. E, gente, todo diretor, todo gerente quer falar com qualquer pessoa que seja capaz de trazer uma solução. Então, se você é capaz de gerar uma solução para a empresa, então sim, ele quer falar com você. Se você é capaz de gerar valor para o negócio, então sim, ele quer falar com você. E ele vai achar um jeito de fazer isso se ele ver em você esse potencial. O que vai acontecer como consequência? Ele vai te ver ele como potencial, você vai entregar um bom resultado, e aí, na sequência disso, ele começa a ter um outro olhar para você e queira te promover. Quanto tempo isso leva entre eu construir o relacionamento lá, né, começar mais quieto, me aproximando, depois pouco a pouco conhecendo, até efetivamente ser promovido? Depende de cada caso. E aí, não depende só mais do diretor. Nesse ponto que eu estou falando hoje dessas relações, vai depender muito mais de você. Então, quanto mais esforço e dedicação você se colocar para ser uma pessoa que agrega valor para o negócio, para ser uma pessoa que ajuda o gestor, para ser uma pessoa que tem uma postura realmente de interesse, quanto mais eu sou essa pessoa, consequentemente, mais rápido isso acontece comigo. Quanto mais devagar eu faço esse processo, porque eu estou desconfiado, porque eu não quero ajudar meu gestor, que eu acho que ele vai pegar e vai colher todos os frutos para ele não vai me apresentar. Quanto mais eu fico retraído, mais tempo isso também demora, porque o gestor percebe. Você não vai fazer tantos movimentos, os movimentos que você fizer, você vai ter mais medo de fazer e ele se aproveitar. E aí, consequentemente, ele percebe isso e aí acaba não sendo a pessoa mais maravilhosa do mundo para te ajudar nessa transição, tá? Mas o ponto principal é, quanto mais eu dou, quanto mais eu ofereço, mais eu vou ter a possibilidade de receber. Então, estudem esses pontos, estudem o que a empresa está passando, o que provavelmente a diretoria está falando, o que você já ouviu aí que aparece mais ou menos com o assunto. Então, faz esse estudo prévio e depois você vai aplicar essas estratégias. E aí, com certeza, isso já te dá um avanço aí, um passinho à frente nessa relação. Pessoal, foi útil? Deu para vocês pegarem aí insights sobre como fazer esse relacionamento? Sim? Não? O que vocês acharam? Reflexões? E vamos, então, à senha desse PDF. Que senha a gente pode dar para esse PDF, gente? PDF sobre como construir relações que promovem. Que hashtag a gente pode dar como a hashtag que vai ser do material que vocês vão receber amanhã? Sugestões. Estou pensando aqui também, hein, gente? Aí eu pensei numa aqui, mas acho que vai ficar muito grande. Eu pensei na quem é visto é promovido, que tem inclusive esse ponto aqui no material. Mas já sei, apesar que esse também vai ficar bem grande, hein? Sou interessante. Boa, gostei, Claudinha. Porque o que eu tava pensando aqui ia ficar maior ainda. Que eu ia falar de networking, transforma, vai ficar muito grande. Eu não quero nada muito grande, não, porque senão complica da gente acessar o PDF, né? Gostei. Então, Claudinha hoje tá levando. Cada dia é bom, cada dia tem uma pessoa dando uma sugestão. Então, hashtag sou interessante. É isso. Quanto mais interessante eu for para minha diretoria, melhor para mim. Amanhã falaremos sobre. Deixa eu pegar aqui para falar exatamente o tema de amanhã.
Mudar de emprego não vai te promover. E aí, isso veio também baseado, todas essas lives, né, gente, estão sendo baseadas em coisas que eu tenho escutado muito. E esse do mudar de emprego não vai te promover foi uma que apareceu na pesquisa. Então, para entrar, né, vocês estão respondendo lá uma pesquisa, não é obrigatório, mas ela tem me ajudado muito a entender o público e saber até direcionar o conteúdo. Então, é bem interessante que algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas relataram que estavam querendo mudar de emprego porque não estão sendo promovidos dentro da empresa. E aí a gente vai falar mais sobre isso amanhã, mas o que eu posso já garantir é que mudar de emprego não vai te promover, ok? Para quem está aqui então e não está inscrito no canal, que eu acho pouco provável, mas saiam daqui e se inscrevam no canal. Amanhã a gente se vê e essa semana, que é a última semana de aquecimento, a gente também vai ter live de mentoria. Então a gente vai ter live de mentoria na quinta-feira, 8h30 da noite. E vai ser uma mentoria de carreira. Então preparem-se que a gente vai estar juntos durante essa semana, amanhã, 703, né, 1903 de novo, para falar sobre essa mudar de emprego não vai te promover. E na quinta-feira, além da live, a gente também vai ter mentoria gratuita e provavelmente amanhã eu vou fazer, é amanhã que eu vou fazer a publicação sobre essa mentoria, tá bom? E para quem não está inscrito na semana, se inscreva na semana para receber o PDF e poder desbloquear com a senha que a gente acabou de definir do Sou Interessante. Tá bom, pessoal? É isso. Nos vemos amanhã. Boa noite para vocês e uma ótima, excelente aí, mais um início de semana. Aquecimento. Chamem seus amigos, hein? Importante. Tragam seus amigos para a semana, mandem o link para eles participarem com vocês. Até amanhã.